Olá! O Fique de Olho de hoje vai falar sobre alergias oculares, também conhecidas como conjuntivites alérgicas. Atualmente a gente evita usar um pouco esse termo conjuntivite alérgica, porque gera muita confusão com aquele outro tipo de conjuntivite, por bactéria, por vírus, que a gente até tem uma aulinha só falando sobre isso. Bom, as alergias oculares, vamos chamar assim, elas podem ser alergias só da conjuntiva, que seria as conjuntivites alérgicas, podem afetar a conjuntiva e córnea, que seria a ceratoconjuntivite alérgica, e pode também, além de afetar conjuntiva, córnea, afetar toda a pálpebra, o que seria uma dermatoconjuntivite alérgica. Então, essa classificação vai de acordo com a intensidade do processo alérgico. Quanto mais partes envolvidas na alergia, mais intenso é esse quadro de alergia. De imediato, a gente define as alergias assim com duas principais causas. Os alergênicos, que são as poeiras, os pólens, pelos de animal, até coisas que a gente pode comer, lagostas, frutos do mar, tinturas de cabelo podem dar alergias também. Isso a gente dá o nome de alergênicos. São substâncias variadas que podem causar alergia em qualquer pessoa. Falando dos pólens, os pólens eles são muito frequentes na primavera. Por isso que a gente observa maior número de conjuntivites alérgicas na primavera, em pessoas normais. Mas tem um outro grupo de alergia ocular que são das pessoas atópicas. O que é uma pessoa atópica? Pessoa atópica é aquela pessoa que nasce com código genético para alergia. Então, de acordo com o tipo de alergia, algumas alergias serem sazonais, algumas primaveris, chamadas primaveris que afetam mais crianças de 5 a 10 anos, até 15, e a atópica, essa que é geneticamente determinada, é uma alergia já mais rara, que é fruto de um quadro alérgico de nascença. Falando um pouco das causas, das alergias, essas substâncias, esses pólens, esses pelos de animais, quem tem muito carpete em casa, tapete, cortina, pode acumular mais poeira, bichinhos de pelúcia. O ideal é que a gente tenha uma casa bem arejada, uma casa que receba luz, que constantemente seja ventilada através de janelas abertas para evitar até o mofo, os ácaros. Tudo pode dar um quadro alérgico. E é difícil muitas vezes identificar qual é o motivo da alergia de um paciente. Por isso que o ideal é manter o ambiente limpo de poeira, sem muitos tapetes, cortinas que acumulam poeira, limpar o chão com um pano úmido para não levantar poeira e por aí vai com os cuidados gerais. Agora, quando a gente entra no quadro de alergia, aí tem um grupo de sinais e sintomas que a gente começa a sentir. O que eu sinto quando eu estou alérgico? Primeira coisa, uma sensação de areia no olho e logo depois uma coceira. A coceira é a principal característica de uma alergia ocular. Embora ela aconteça em outros casos, na alergia ela está presente em quase 100%. Quando eu sinto coçar, eu também muitas vezes sinto como se tivesse alguma coisa no meu olho e aí isso leva à manipulação do olho com a mão. E aí vem um perigo, a nossa mão pode botar a bactéria no olho e vir uma conjuntivite bacteriana por cima desse quadro alérgico, secundária a esse quadro alérgico. Então, essa sensação de areia, a coceira nos olhos, geralmente quando ela acontece, o ideal é lavar logo o olho com soro gelado ou água fervida e filtrada gelada. Mas também tem outros sintomas. O olho fica vermelho, arde, lacrimeja, a claridade começa a incomodar demais, a gente começa a não ter dificuldade de manter o olho aberto, principalmente quando há afetação da córnea. Se a gente tem um quadro de alergia, a primeira regra é não coçar. A segunda é lavar com água filtrada e fervida ou soro fisiológico fresco, gelado. O frio alivia a coceira, diminui a irritação, porque além da coceira vem também o olho vermelho, vem esses outros sintomas. E o soro gelado ou a água fervida, filtrada, gelada, vai lavar qualquer partícula que esteja no olho causando esse sintoma. Além do mais, o frio acalma a coceira, o frio alivia os sintomas. Então, usar compressas com gelo e soro fisiológico gelado, você já consegue curar muitos casos de alergias mais simples. Agora, se a pessoa não faz isso, ela vai coçar e o olho cada vez vai inflamar mais, vai começar a ter secreção e aí vai ser necessário o uso de colírios. Bom, esses colírios podem ser de vários tipos
e que o ideal é que o oftalmologista avalie o caso para definir que colírio melhor para cada caso. A gente tem colírios que são inibidores da membrana de mastócitos, que é uma célula que provoca muito dos sintomas da alergia, tem os antihistamínicos e tem também até os corticoides. Os corticoides são medicações que tiram muito dos sintomas, aliviam muito a inflamação, mas tem muitos riscos. Então, em casos isolados, em casos mais graves é que a gente utiliza o corticoide. Então, sempre com o auxílio, sempre com a supervisão de um oftalmologista. Por último, se a pessoa coçou demais, ela acaba pegando uma bactéria no olho, porque a gente já explicou que a mão leva a bactéria para o olho, e aí também vai ser necessário colírios antibióticos. As exceções são aquelas pessoas que são alérgicas desde criança, que também, além disso tudo, podem ainda fazer tratamentos com o imunologista para diminuir a frequência das alergias. Então esses são casos mais raros que a gente precisa da ajuda do alergista também. Fica a dica, e a dica de hoje no Fique de Olho de alergia ocular é não coçar os olhos. E na hora que estiver coçando, lavar imediatamente com soro fisiológico gelado e fazer uma compressa com gelo. Fica a dica de hoje para alergia ocular.